Jesus é o Filho de Deus que desceu do céu e veio a este mundo para salvar a humanidade caída de seus pecados. O texto registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 14, nos diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus." Conquanto seja Deus conosco, Deus encarnado, Deus presente entre nós, o Senhor Jesus, enquanto ser humano, ele teve um pai, no sentido de um pai terreno, no sentido de um cuidador, alguém que cuidou de Jesus, alguém que ensinou Jesus, alguém que instruiu Jesus numa profissão. Jesus, ele teve um pai terreno, e este homem foi José. E no vídeo de hoje é sobre este homem que nós pretendemos falar. Se Deus desse a você a oportunidade de escolher quem seria o pai terreno do filho dele, quem você escolheria? Quais são as características? Quais são os atributos? Quais são as qualidades que você escolheria em alguém para ser o pai do filho de Deus? José, ele foi um homem da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão, conforme a promessa bíblica. A promessa bíblica é que o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o ungido, viria da linhagem de Davi, da linhagem de Abraão. E o texto menciona no Evangelho escrito por Mateus, o capítulo 1, versículo 14, "E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo." Note, portanto, que a palavra de Deus mostra-nos que, segundo a promessa bíblica, José, o pai terreno de Jesus, no sentido de ser aquele que cuidou de Jesus, que instruiu Jesus, que ensinou uma profissão para Jesus, ele era da linhagem de Davi, ele era da linhagem de Abraão, cumprindo a promessa de Deus. E José, ele teve dois atributos, duas características que são descritas no versículo 19 do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 1. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. A primeira característica, o primeiro atributo descrito, mencionado pela palavra de Deus a respeito de José, é que ele era um homem justo. Justo no sentido de fazer o que era correto. Justo no sentido de viver de maneira coerente perante Deus e perante a sociedade. Justo no sentido de não defraudar a Deus e de não defraudar ao seu próximo, porque ele sabia que existia um Deus no céu que tem os olhos como chamas de fogo, um Deus no céu que vê e que julga com justiça e com retidão, um Deus no céu que pesa as nossas obras na balança, um Deus no céu que não chama o bem de mal e que não chama o mal de bem, que trata com coerência, de maneira correta e com justiça. E José, ele era um homem justo, segundo o relato bíblico. Quando lemos o livro do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que o texto diz o seguinte: "Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus." Note que, assim como o texto pede lá no livro do profeta Miqueias, no Antigo Testamento, pratique a justiça e ame a beneficência, ande humildemente com teu Deus, era assim que José vivia. Ele era um homem justo, que amava a Deus e que amava também a sua noiva, no caso Maria. Tanto que, ao saber que Maria estava grávida e que ele não havia se relacionado com ela, que estava aguardando para o casamento, ao invés de difamá-la publicamente, José ele tenta deixá-la secretamente. Note o amor de José por Maria. Ele não queria que ela fosse morta.
ele não queria que ela fosse envergonhada, que ela fosse apedrejada em praça pública, porque naquele contexto, quando uma mulher se relacionava antes do casamento, ela era apedrejada e lançada em praça pública e envergonhada. Ali era exposto diante de todos o pecado que ela cometeu. Contudo, o que José não sabia é o que estava sendo gerado em Maria foi colocado pelo Espírito Santo e não por homem algum. O texto no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 1, versículo 35, nos apresenta essa verdade gloriosa de que o Espírito Santo ele cobriu Maria de virtude e que ele inseriu no ventre de Maria o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador da humanidade. Portanto, quando José já havia saído da cidade e refletia a respeito do que ele imaginava ter acontecido, entristecido, ele dorme. E enquanto ele dormia, o anjo aparece para José e esclarece para ele que o que estava sendo gerado em Maria foi o Espírito Santo quem inseriu no ventre dela. O Espírito Santo inseriu Jesus no ventre de Maria. Nem mesmo a própria Maria estava entendendo por que ela estava grávida. Tanto que ela, ao ser revelada pelo anjo, o anjo falou para ela falou para o anjo: como que se dará essa minha gravidez, sendo que eu não conheço homem nenhum, eu nunca me relacionei com um homem, eu não sou casada. E então o anjo diz para ela e esclarece como seria a ação sobrenatural de Deus. E o anjo diz: a virtude do Altíssimo te cobrirá e o Espírito Santo vai inserir Jesus no seu ventre. E então Maria, ela consentiu em ser a mãe do Filho de Deus. E José, ele consentiu em ser aquele que cuida do Filho de Deus, aquele que instrui o Filho de Deus, aquele que ensinou uma profissão para o Filho de Deus. Note, portanto, as duas características de José: um homem justo e um homem que não difamava a sua esposa, que não difamava as pessoas. E aqui a gente pode, através da vida de José, aprender pelo menos duas lições. Primeiro, a importância de praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente com Deus. É isso que o Senhor espera de nós, que nós andemos humildemente com Deus e que nós pratiquemos a justiça, a exemplo de José, porque isso agrada a Deus, porque isso é correto, porque existe um Deus no céu que olha para a nossa maneira de viver e que pesa as nossas obras na balança. Então viva a exemplo de José em justiça, em retidão, em equidade. A exemplo de José, não seja maledicente. O maledicente é aquele que difama as pessoas. O maledicente é aquele que fala mal das pessoas. E o texto na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, no versículo 33, nos diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, uma pessoa maledicente, uma pessoa que fala mal de outras pessoas, ela não terá uma vida saudável, uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade equilibrada, uma vida que glorifica a Deus. Portanto, a exemplo de José, seja alguém coerente, não seja maledicente, ame as pessoas, fale bem das pessoas, ore pelas pessoas, mas não as difame. Jesus se agrada quando nós somos zelosos nas nossas palavras. E José foi alguém zeloso. Ele não difamou a sua esposa. Ele não difamou a sua noiva. E a exemplo de José, que não sejamos maledicentes, mas que toda palavra que sair da nossa boca seja uma palavra boa para edificação e para glorificar o nome do Senhor. Vamos juntos orar? Soberano e eterno Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te rendemos graça. Tu és Senhor, Tu és Deus que reina, que governa soberanamente no céu e na terra. Tu és Deus justo e que vê as práticas dos homens. O Senhor é aquele que olha para as nossas obras, o Senhor as pesa na balança e o Senhor as julga com justiça, com retidão. O Senhor não chama o mal de bem, não chama o bem de mal. O Senhor é o Deus que julga com equidade. Nós te glorificamos, Deus, pela sua justiça. E assim como José nos ensina a ser homens, a ser aquelas que são mulheres, a serem
justas diante do Senhor, assim como José, que toda palavra que sair da nossa boca seja boa para edificação e para glorificar seu nome, e jamais para maldizer, jamais para amaldiçoar as pessoas, em nome de Jesus. Que tenhamos palavras de bênção, palavras de afirmação, palavra de glorificação ao nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.